Sabendo Jesus que era chegado a sua hora, a hora de sair deste mundo e voltar para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ora, meus amados irmãos, Jesus ele sabia que haveria de chegar a hora de que ele iria sair deste mundo e voltar para o Pai, porque ele não era daqui. Jesus, como alguém pertencente à salvação, alguém que era filho de Deus, alguém que andava em total atualização com a palavra de Deus, ele sabia que chegaria a hora de que ele sairia dessa terra. Aleluia. Porque Deus não o colocara aqui para viver aqui para sempre. Deus o colocara aqui com uma missão. E ele estava em todo o tempo sendo fiel a Deus na sua missão, mas o seu coração não estava aqui. O coração de Jesus estava para onde ele sabia que ele ia, pois a Bíblia diz que a nossa pátria está nos céus. Aleluia. Mas a mesma Bíblia diz que nós temos que ser imitadores de Cristo. Aleluia. Que nós temos que ser exemplo de Cristo. E Jesus, mesmo sabendo que chegaria o tempo, que chegaria o dia, que chegaria a hora de que ele iria sair deste mundo, ele precisou cumprir algumas responsabilidades. Ele precisou fazer algumas coisas que, como salvo, Deus lhes havia delegado. E dentre essa, cuidar dos deles. Porque a Bíblia diz, ele sabia que ia sair deste mundo, e ele não queria sair deste mundo só. E a Bíblia diz que ele veio preparar um povo para a sua glória, e tendo amado os seus, esse amor aqui, irmãos, é amor de ensino e cuidado. Aleluia. E tendo amado os seus que estavam no mundo, os da Batista, os da Peniel, os da Assembleia de Deus, os da El Roi, os da Deus é Amor, tendo amado os que estavam no mundo, mas os dele. Não fala aqui, nesse versículo, não fala que tendo amado todos, ele veio para todos, mas amou os seus até o fim. Aleluia. Porque Jesus sabe muito bem quem são aqueles que vão esboçar um sentimento de compromisso para com Deus Pai. Ele sabe aqueles que são deles. E ele diz, tendo amado os seus, e ele não se perdeu de nenhum dos que pertencia a ele. Então você já pode descansar, porque eu tenho certeza que você pertence a ele, e ele não vai te perder de vista. Ele vai te amar até o fim. Ele vai te guardar até o fim. Ele vai te ensinar até o fim. Ele vai te dar desejo de buscar mais a Deus até o fim. Aleluia. E ele deixou uma igreja aqui na terra, mas não uma igreja dispersa. Em todo o percurso da vida de Jesus aqui na terra, ele fez questão de deixar muito bem os seus discípulos ensinados, porque ele sabia que chegaria o tempo da sua partida. E o último exemplo que ele deixou se assemelha com o exemplo que o irmão, da simples oportunidade, ele deu. Na simples oportunidade. E o último exemplo que Jesus deixou para a igreja, para os seus, para que os seus, praticando esse exemplo, pudessem demonstrar para o mundo o exemplo do amor que Jesus expressou pela igreja. E ele disse assim, ó, ajuda aí os meus discípulos, e a Bíblia diz que ele cingiu-se com uma toalha, mandou que ele sentasse e começou a lavar os pés. E Jesus fez aquele ato de humildade, porque como ele amou os discípulos até o fim, ele queria que os seus discípulos praticassem tudo o que ele praticou. E aquele ato de lavar o pé, ele está falando do servir um ao outro. Aleluia. Do se preocupar um pelo outro. Do não
E Pedro disse: de maneira nenhuma tu vai lavar meu pé, porque tu és mestre. Ele pensou que Jesus tinha vindo como mestre, mas como mestre humano, querendo os primeiros lugares. Jesus disse: se eu não lavar, tu não tem parte comigo, porque só tem parte comigo quem for humilde e servir ao próximo. Você precisa aprender isso aqui agora, Pedro. Você agora não entende, mas depois que eu fizer, que eu concluir, e você ver o meu exemplo do que é cuidar, do que é amar até o fim, você não vai desprezar o irmão só porque falou mal de você. Você não vai julgar o irmão porque passou na rua, ele não te viu e você disse: não quer falar comigo, ó. Mas você vai amá-lo até o fim. Você vai sofrer dor de parto para que Cristo seja gerado nele até o fim, porque esse é meu evangelho, Pedro. E 1 João capítulo 2, versículo 6 diz: todo aquele que diga está nele, em Cristo, esse também deve andar como ele andou. E nisso conhecerão os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, se vos preocupardes uns com os outros. Nos preocupamos com tantas coisas e esquecemos da glória, do peso eterno de glória que a palavra de Deus ela traz com ela. Porque quando nós amamos os irmãos, nos preocupamos com os irmãos, nós estamos em obediência à palavra de Jesus. Aleluia. Que disse: novo mandamento vos dou, que vos amei, assim como eu vos amei, ameis uns aos outros. Não é mais como a ti mesmo, porque tem gente que não se ama. Mas amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como é Jesus que o Senhor nos amou, mostrando cuidado, não foi um amor de palavra. E Deus amou o mundo de tal maneira, e não ficou só no amor. Imagine se ele amasse e botasse na Bíblia: Deus amou. Ele não ia deixar de amar só porque ele não entregou Jesus. Se está escrito que ele amou, de fato ele ia amar. Mas ele viu que o amor precisava ser mostrado. Ele viu que o amor precisava ser provado. E ele disse: eu vou provar. E deu o seu Filho unigênito, para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Isso que as Escrituras Sagradas diz. Glória. E quem é verdadeiramente discípulo do reino, persevera no amor de Cristo, persevera na doutrina de Cristo, persevera na obediência de Cristo. Aleluia. Só discípulo, irmão. Oh, glória. Só escolhidos. Aleluia. Porque quem é chamado, uma hora se revela que só foi chamado. Chamado tem limite. Chamado só vai até aqui. Não vai até o fim com Jesus. Jesus amou os seus até o fim. E quem é escolhido ama até o fim. Quem é escolhido perdoa até o fim. Quem é escolhido sofre até o fim. Aleluia. Porque a recompensa deles é a mesma recompensa de Jesus. Vai chegar um momento que os escolhidos de Deus vão dizer adeus a esse mundo, e eles precisam viver aqui na terra assim como Jesus, sabendo que havia chegado a sua hora. Precisamos viver aqui na terra assim, sabendo que vai chegar a nossa hora, irmão, que o céu vai se rasgar, e a Bíblia diz que nós veremos no céu um sinal da vinda do Filho do Homem, vindo nas nuvens com poder e grande glória. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Agora, quem esquece dessas promessas, não lembra de se santificar. Quem esquece dessas promessas, lê a Bíblia e vê a Bíblia só como mais um livro de instrução lá na minha estante, como um livro de Augusto Cury, como um livro das Testemunhas de Jeová. E não enxerga a Bíblia como um livro fiel a ser seguido, vivido, para que a gente possa herdar o que nela está escrito. Oh, glória. E aqui no versículo que nós lemos, Marinha. escuta só o que Jesus disse: ora, se sabeis isto, não foi isso que nós lemos? Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Tudo que Jesus gerou nos discípulos, tudo que Jesus ensinou aos discípulos, e hoje Ele nos dá a conhecer por sua eterna misericórdia, não é só para nós adquirirmos conhecimento, mas é para adquirirmos
mas só quem era dele, escolhido, era 11, porque um era chamado. E as atitudes dele provou no meio do caminho que o fim das coisas é melhor do que o começo, e ele não foi até o fim amando Jesus, ele não foi até o fim perseverando na doutrina que Jesus tinha ensinado, porque era chamado, mas não era escolhido. E Jesus disse assim, não fala a respeito de todos, mas o Deus que não faz acepção de pessoas, mas é porque Ele sabe quem são os dele, irmão. É porque Ele sabe cada sentimento que tem no nosso coração. Quem ama Ele de verdade, quem suporta as aflições, seja na área espiritual, conjugal, só para ser fiel à palavra. Foi direcionada a uma palavra sobre a igreja. Aleluia. E só quem é discípulo fica debaixo da bênção da palavra até o fim. Oh, aleluia. Porque ele sabe que no fim ele terá uma coroa de glória, porque existe um que assiste os justos. Aleluia. E ele disse ao apóstolo Paulo: porque tu me persegue, Paulo? Paulo estava perseguindo a igreja, mas ele estava dizendo: a igreja é minha, o povo é meu, é um povo que está lutando para ser fiel, é um povo que está lutando para que as suas obras amostre, aponte que são meus escolhidos. Aleluia. Oh, glória. E ele disse: Em nome do Senhor. não falo a respeito de todos, porque eu conheço aquele que eu escolhi. É isso aí. É antes para que se cumpra as escrituras. Aquele meu amigo íntimo, que está lá em Salmo 41, versículo 9. Aquele meu amigo íntimo, que come comigo no mesmo prato, levantou contra mim o seu calcanhar. Aí nós percebemos, irmão, a misericórdia de Deus agora, não somente para com os escolhidos, mas também para com os chamados. Ou seja, a misericórdia de Deus para com todos. Por quê? Porque todos pecaram e precisam da graça de Deus. E Jesus, sabedor disso, para que se cumprisse agora João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu para que todos, mas Ele amou-os até o fim, só os seus, não esqueça. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. E Jesus tem oportunidade bastante a Judas. Salmo 41, versos 9. Aquele meu amigo íntimo que comia comigo meteu a mão no meu prato. Olha a liberdade que Jesus deu a Judas de chamar de amigo íntimo, de deixar comer no mesmo prato. E comida, mesa é algo sagrado, fala de comunhão. Jesus sempre está tentando trazer Judas para a comunhão dos salvos, mas ele se auto-excluindo. Sabe por quê? Ele mesmo sabia o sentimento que estava nele. Ele era chamado, mas ele mesmo não se sentia escolhido. Jesus querendo trazer para perto, dando oportunidade, todo o voto de confiança que Jesus deu aos 11, deu a Judas. Até os dons espirituais, Judas estava entre aqueles que foi expulsar o demônio e voltaram regozijado. Senhor, até os demônios se submetem em teu nome. E Jesus que não fala nada em vão, irmão. Tudo que você lê na Bíblia é detalhe, busca a revelação de Deus, porque tem um porquê. Jesus olha para aqueles 12 e diz: alegrai-vos não porque os demônios se submetem, mas porque o vosso nome está escrito aonde? No livro da vida. Jesus sabia que ali havia um que estava participando da obra, expulsando o demônio, falando em língua, mas era condenado. E Jesus estava alertando ele para que ele se arrependesse. E Jesus estava despertando ele para ver se ele tinha capacidade de se auto-examinar. Examine-se o homem a si mesmo como do pão. Nem na hora da ceia Judas se examinou. A Bíblia diz que, tendo comendo ele um bocado, entrou nele o diabo. Mas ninguém que lê a Bíblia pode alegar falta de oportunidade, porque o Deus que nós servimos é um Deus de oportunidade. A Bíblia diz que Ele sabia a hora de sair e Ele fortalece a sua igreja para que se prepare, porque vai chegar um momento que a igreja também vai sair da terra. Vai chegar um momento que a sua igreja vai se encontrar com
Agora, Judas, que não é igreja, não estava se preparando. Muito pelo contrário, Judas só tinha tempo para criticar. Estava no meio dos 11 quando Jesus deu um ensino de amor, quando lavou os pés, quando disse: olha, vocês viram isso que eu fiz? Bem-aventurados sois se vós praticais. Judas estava lá no meio. Agora, aqui no capítulo 15 que nós lemos, no versículo 16, Judas já não está mais. Porque aqui, Judas já tinha recebido o pão molhado da mão de Jesus. O diabo já tinha feito com ele o que queria, e ele já tinha saído para chamar os principais sacerdotes para entregarem Jesus à morte. E agora que Judas saiu, só ficou a igreja. Aí Jesus fala com a sua igreja mais intimamente, porque ele sabia agora que todos que estavam ali estavam interessados em produzir frutos para a glória de Deus. Aleluia. Ele tinha certeza que todos que estavam ali ia ser fiel ao ensino da sua palavra e ia propagar o amor, e ia propagar a obediência, e ia propagar a doutrina que hoje nós conhecemos como doutrina dos apóstolos. Aleluia. E olha o que Jesus disse agora: sem chamado está no meio, agora só escolhidos. É o que ele está dizendo para você nessa noite. Isso que está no capítulo 15, no verso 16, Jesus não está dizendo para o mundo, ele está dizendo para a igreja escolhida de Deus. Aleluia. E ele disse: Danilo, vem cá aí. Quer biscoito? aquele que pensou que tinha me escolhido não permaneceu. Desce pra pegar aí. Pensou que quem podia fazer comigo o que queria, mas vocês, não foi vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Vocês de fato são meus escolhidos. Aleluia, Deus vivo. E vos designei Oh, aleluia. para que vocês vá e dê fruto, e o fruto permaneça, a fim de que tudo que pedires ao Pai em meu nome, o Pai vos conceda. Agora Jesus, ele tem total autonomia, irmão, porque está na comunhão dos santos. Agora ali de fato, aquele ambiente está mais do que espiritualizado, porque agora há uma comunhão verdadeira, sem nenhuma interferência do mal. E Jesus disse: que eu vou falar porque eu sei que vocês vão se despertar para obedecer. Eles, foi eu que escolhi vocês, não foi só para louvar aqui dentro, não foi só para se achar melhor do que os outros, mas para que vá e frutifiquem para a glória de Deus. Amém, Jesus. E esse fruto que vocês vão dar é um fruto que vem tanto de uma vida de obediência, daquilo que vocês viram em mim, que esse fruto precisa permanecer. Aqui ele fala de uma perseverança em você estar insistindo em ser fiel a Deus, uma perseverança em você estar insistindo em estar estendendo a mão para o outro, mesmo sem o outro querer, porque ele insistiu nos seus até o fim, amando-os até o fim. Aleluia. E ele disse: olha, o seu fruto não precisa brotar hoje e amanhã não brotar, porque se eu vier amanhã e querer um fruto de ti, e aí? Como aconteceu com aquela figueira, tinha aparência de fé, mas não tinha fruto de fé. E a fé é mostrada quando se tem fruto, quando se tem obras. Se eu digo que amo, se eu digo que creio, aí Jesus, ele faz com que a palavra dele se sentencie em mim. Os que me amam guardarão a minha palavra. E lá estava a figueira bem bonita, causando impressão, causando aparência, porque é a representação do chamado. Quando Jesus se aproxima, não tinha fruto. Jesus disse: nunca mais nasça fruto de ti. Há 3 anos e meio eu fui procurando fruto e não tem nada. Eu venho ensinando, mostrando o caminho que nós devemos andar. Para quê? Para que possamos adentrar no lugar para onde eu sei que eu vou. E ele diz: o fruto de vocês precisa permanecer. E ele é tão bom que ele fala assim: ó, permanecer o fruto
pedir a Deus em oração, não precisa nem muitas palavras, você vai ter crédito no céu. No momento da necessidade, não precisa meia hora de oração não. Pedro tinha fruto, e o fruto de Pedro era um fruto permanente, baseado na sua casa edificada na rocha. E lá em João capítulo 3, Pedro não fez meia hora de oração, foi só 1 minuto, mas ele pôde ver o fruto, ele pôde ver o crédito do seu fruto. Aleluia, Jesus. 1 minuto, não tem prata, não tem ouro. Mas Jesus disse: se eu permanecer nele, e ele permanecer em tudo que eu pedir, ele vai realizar. Não tem prata, não tem ouro, mas o que eu tenho, o que é que eu tenho é crédito no céu. Aleluia. É frutos do mundo espiritual. A Bíblia diz: não ajuntai nessa terra, mas ajuntai tesouro no céu. Porque aonde está o nosso coração, estará o nosso tesouro. E as situações vêm para provar aonde de fato está o nosso coração. Jesus está dizendo: para que tudo que pedistes ao Pai em meu nome, sabendo que você está pedindo, porque vocês olharam para a minha vida, leram a minha palavra, viu que eu pedi a Ele muitas coisas aqui na terra, e Ele realizou. Por que, irmão? Quem imita Jesus na obediência será participante também da sua glória. Aleluia. Quem imita Jesus no temor será participante também do seu reino. É por isso que eu digo à igreja: há uma recompensa para aqueles que perseveram até o fim. A Bíblia diz: ainda que o ímpio faça mal 100 vezes, e tudo lhe vá bem, bem de verdade acontece com aqueles que temem a Deus. Aleluia. Verdade. Então não canse de dar os teus frutos. Aleluia, Jesus. Não canse de lançar as tuas sementes, porque não saberás qual dela dará fruto. Jesus disse: bem-aventurado é o servo aquele, quando o seu Senhor vier, encontrar trabalhando, encontrar perseverando. E esses somos nós, a igreja eleita, escolhida, exclusiva de boas obras. Aleluia. Oh, glória a Que Deus. precisamos guardar a palavra de Deus dentro de nós e provar para o mundo que verdadeiramente Deus atua por nosso intermédio. Amém. Amém, irmãos? Fique com essa palavra. Chegar em casa, leia João mais, que Deus ele vai fazer você perceber alguma coisa que eu não falei e queira que você aprenda. Amém? Eu vou estar passando para o nosso pastor.